Olá, eu sou o professor Antônio Carlos e hoje nós vamos falar sobre os conteúdos apresentados no volume 1 da terceira semana do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio. Para essa terceira semana, o eixo temático a ser estudado será os cenários da globalização e fragmentação. O tema a ser estudado será as novas fronteiras do capitalismo global, os territórios das novas regionalizações e o tópico globalização e regionalização. Dentre as habilidades que nós, professores, esperamos que vocês, alunos, venham concretizar com esta aula está reconhecer as novas ordens e desordens política, econômica e cultural decorrentes das relações de poder em diferentes formas de regionalização do espaço mundial, tais como blocos econômicos, aglomerados de exclusão asiático, africano, latino-americano, territórios múltiplos do terrorismo e do genocídio. Os conteúdos relacionados serão regionalização e mercados, globalização e flexibilização das economias nacionais, o papel das transnacionais e privatizações. E só lembrando que esta aula também tem habilidades e competências interdisciplinares com outras áreas das ciências humanas, que você será capaz de comparar e avaliar a ocupação do espaço, a delimitação de fronteiras e o papel de alguns agentes que chamamos de atores sociais responsáveis por essas transformações. O tema da nossa aula, então, será globalização e meio ambiente. Com esta aula, você vai entender os efeitos da globalização para os ambientes naturais, identificar soluções para equacionar a relação progresso e equilíbrio ambiental. Ou seja, nós vamos ter aí alguns conceitos relacionados à globalização e seus efeitos na questão ambiental e também vamos identificar algumas soluções para que possa então trazer um equilíbrio entre globalização e meio ambiente. Vamos a alguns conceitos principais sobre globalização e meio ambiente. Bom, para garantir uma boa relação entre globalização e meio ambiente, é preciso que as sociedades vençam o desafio de se desenvolverem em uma perspectiva sustentável. A relação entre globalização e meio ambiente expressa-se na perspectiva dos impactos gerados pelas transformações técnicas, sobretudo aquelas referentes à revolução técnico-científica informacional, que propiciou avanços suficientes para integrar as diferentes partes do planeta e alterar os sistemas de produção no campo e na cidade. Por definição, a globalização é entendida como o processo de integração global das sociedades, correspondendo ao período de avanço e expansão do sistema capitalista. Ou seja, a globalização aqui, gente, nós temos um conceito bem amplo do que vem a ser globalização, mas, de forma resumida, você pode entender como um processo de integração, de conexão entre as sociedades. As cidades, as populações, os povos estão cada vez mais conectados entre si e vários fatores que levam a essas conexões, principalmente graças à revolução técnico-científica informacional. Isso trouxe mais tecnologia, mais aproximação das pessoas, portanto, mais conexões. E com mais conexões, o mundo está cada vez mais globalizado. Porém, mesmo de forma desigual e algumas vezes até mesmo contraditória, nem todas as partes do mundo se encontram conectadas. Nós temos algumas cidades que ainda não estão inseridas dentro desse mundo global e outras estão cada vez mais globalizadas e outras menos globalizadas. Isso se refere aos fluxos de informações, capitais, bens, serviços, valores, culturas, meio ambiente, entretenimento, transportes, ou seja, uma série de fatores de conexões que aproximam as populações. E com isto, traz mais globalização ou menos globalização àquele país.
Esse panorama ele influencia, sem dúvidas, a forma como o ser humano interage e gera impacto sobre o meio natural. No âmbito da questão ambiental da globalização, nós podemos considerar como o principal marco histórico a intensificação da alteração do meio natural pelas sociedades. Nós temos uma transformação do meio natural em meio artificial o tempo todo pelas sociedades. E isto é um paralelo entre a globalização, a necessidade de se conectar ao mundo cada vez mais intenso, de uma forma mais rápida, de uma forma instantânea. E isso gera grandes impactos ambientais, porque as formas de conexão, elas dependem de recursos naturais. Por exemplo, os meios de transporte. Cada vez mais nós temos uma agregação dos meios de transporte, trazendo mais velocidade, trazendo mais luxo, trazendo mais conforto. Isso tudo demanda matéria-prima que vem lá do meio ambiente. Consequentemente, quanto maior o nível de desenvolvimento econômico do país, mais globalizado ele é o país. E com isto, também mais necessidade ambiental vai ter aquele país. Consequentemente, mais matéria-prima e mais impacto ambiental. Com essa industrialização, ampliou-se o consumo e a pressão, então, sobre os recursos naturais, tanto renováveis quanto não renováveis. Pressões sobre o solo, com as demandas cada vez maior de alimentação, sobre as florestas, com a utilização de matérias-primas na produção de móveis, por exemplo, sobre os minérios, os recursos hídricos, ou seja, maior o número populacional, maior o nível de desenvolvimento do país. Quanto mais globalizado é o país, maior é a demanda por esses recursos. Além disso, as transformações de elementos primários passou a ser acompanhada na produção de um grande volume de poluição. Nós temos aí a necessidade de utilizar esses recursos, sim, só que também nós temos um aumento dos impactos ambientais, a questão da poluição, tanto atmosférica como hídrica, como do solo, e outros tipos de poluição, sonora, visual. Lá no campo, nós temos também efeitos dessas mudanças da globalização em vários sentidos, principalmente com a evolução das técnicas agropecuárias, incluindo a mecanização do campo, ou seja, a introdução de máquinas no processo produtivo, a revolução verde, a introdução de novas técnicas, de tecnologias, de biotecnologias no processo produtivo. Com isso, nós temos aí principalmente os transgênicos sendo utilizados em grande quantidade. As transformações introduzidas por conhecimentos científicos, como já citado a biotecnologia. Tudo isso foi desenvolvido como vistas a aumentar a produtividade no meio natural. Só que isso tem gerado, em contrapartida, um consumo muito grande, uma extração dos recursos naturais, muitas vezes exaurindo, acabando com esses recursos, principalmente do solo, na utilização, então, cada vez mais de recursos químicos artificiais no processo produtivo agrícola. As consequências geradas pelo desenvolvimento industrial nos últimos 250 anos são bastante discutidas e os limites exatos ainda não podem ser precisos. Mas nós temos aí grandes debates no meio científico dos impactos ambientais que essa evolução industrial tem causado e continuará causando ao meio ambiente. De modo que as alterações na composição da atmosfera, o esgotamento dos recursos naturais, são sem dúvida os impactos mais perceptíveis durante esse processo produtivo industrial, em vários contextos, a nível social, econômico, espacial, cultural. Além disso, nós temos também os eventos climáticos, que, na opinião da maioria dos cientistas, podem ganhar contornos dramáticos no futuro próximo. A questão da intensificação do efeito estufa, do aquecimento global. Isso tudo são consequências do processo evolutivo da produção industrial e dos níveis de globalização dos países. E nesse contexto, insere-se o fenômeno social e espacial da urbanização, do crescimento das cidades,
que vem se intensificando nos países em desenvolvimento após serem consolidados, né, como países emergentes, países centrais. O processo evolutivo, econômico e industrial dos países tem trazido também a urbanização cada vez mais crescente. E com isso nós geramos um efeito dominó sobre o meio ambiente. O processo industrial traz mais globalização, traz mais urbanização e traz também mais demandas ambientais. E com isso nós vamos ter vários impactos ambientais gerados por esse processo. E esses problemas ambientais podem ser urbanos e rurais. Nas cidades nós temos extrema poluição formando as ilhas de calor, a inversão térmica, os impactos gerados aí pela não destinação correta dos resíduos sólidos, dos esgotos, do saneamento ambiental fracassado em muitas cidades, a questão do lixo urbano e o cerne, a origem desse processo de transformação e evolução das técnicas, dos objetos técnicos que atuam nesse processo de produção do espaço geográfico, que vem então contribuir para que todos esses problemas ambientais, urbanos e rurais, venham a acontecer. E também faz necessário utilizar o meio técnico científico informacional para o desenvolvimento econômico, mas também para a preservação do meio natural. E nesse sentido vem surgir o conceito de sustentabilidade, que é a preservação do meio ambiente, dos recursos naturais atuais, mas que não venham a faltar para gerações futuras. E são defendidos por muitos como saída necessária e possível para conciliar então o crescimento econômico e social e a preservação ambiental, de modo que a atenuação dos efeitos da globalização sobre o meio ambiente, ele perpassa por uma série de desafios. Nós temos que vencer a lógica do desenvolvimento versus consumismo, né? Desenvolver de forma econômica, mas levando em consideração os níveis de consumo e demandas necessárias à população, porque, consequentemente, irá gerar impactos negativos ao meio ambiente, por essa urbanização concentrada, por essa produção industrial e por essa questão da ampliação dos níveis de globalização. Isso traz também impactos sociais de desigualdade econômica. Para isso, o processo de conscientização se faz necessário. Uma conscientização cada vez mais individual. Não precisamos depender exclusivamente dos governos para gerar, então, uma preservação ambiental nacional, regional, local. Nós mesmos podemos utilizar, através da nossa consciência, dos preceitos básicos do desenvolvimento sustentável, reutilizando os materiais que nós temos em casa, consumindo cada vez menos. E é preciso, então, um sistema mútuo de cooperação entre as nações, as populações, as pessoas, com metas ambientais que atendam às necessidades básicas, mas também para preservação da natureza. E assim, caros alunos, nós encerramos, então, a nossa aula da terceira semana do seu plano de estudo tutorado do terceiro ano do ensino médio. Se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, curta, comenta os nossos vídeos, compartilhe com seus colegas para que você e eles possam ter acesso também às aulas seguintes e aos materiais que virão no volume 2, nos volumes seguintes dos planos de estudo tutorado. Eu fico por aqui, meu muito obrigado e um forte abraço.